Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 19h30 deste dia 21 de junho 2023. Nós queremos cumprimentar a todos, queridos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início agora a mais uma edição do nosso pré-culto, aqui pela Rádio Manaim, também pela TV Manaim e pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A gente sempre no início aqui pergunta se você já está inscrito no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Ainda não? Então se inscreva, tá aí, inscreva. Você aperta para se inscrever, depois tem os sininhos, aparecerão 3 sininhos, você clica no sininho de todas para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata, os nossos cultos, as EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, conversas bíblicas, as aulas para as nossas crianças, intermediários e adolescentes, são muitos conteúdos gerados pela Igreja Cristã Maranata, e assim nós vamos nos alimentando da palavra do Senhor, aprendendo mais e mais do Senhor Jesus e com o Senhor Jesus. Vamos então dar início ao nosso pré-culto de hoje. Quero aqui cumprimentar nosso querido pastor Ian, pastor Edson Ian, que está conosco hoje. Pastor Ian, a paz do Senhor Jesus, querido. Paz do Senhor, Elias Faé. Paz do Senhor. E nós agora vamos apresentar o pastor, né, que estará conosco. Nós estamos com o nosso pré-culto. E o que é o pré-culto? Pré-culto, nós conversamos antes com o pastor que irá conduzir o culto da noite. Então, o pastor que irá conduzir hoje o culto das senhoras, né, quarta-feira, no meiozinho da semana, a gente sempre fala, o meio da semana é o culto das irmãs. E hoje o culto das irmãs, culto das senhoras, nós teremos esse pastor que nós vamos apresentar agora. Mas antes, ele passa aqui para conversar conosco. O nosso pré-culto toda segunda, quarta e sexta. O pastor, que no caso conduzirá o culto da noite, ele passa aqui para a gente conversar, bater um papo, e nós vamos fazer isso a partir de agora. Lembrando que você pode participar conosco também através do nosso chat. Você que está nos assistindo aí pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você pode mandar sua pergunta, pode simplesmente colocar de onde você está falando, né? Está participando conosco. Irmão Elias, estou aqui, eu sou fulano de tal, fulana, estou participando aqui de tal local, e daqui a pouco nós vamos interagir com os irmãos. O nosso querido pastor que está aqui conosco é o pastor Ricardo Chamon. O pastor Ricardo Chamon é da Igreja Cristã Maranata de Jaboruna 2 e, inclusive, né, ele é responsável pelo anfiteatro de Jaboruna. Isso nós vamos falar daqui a pouco. O pastor Edson também vai conversar com o nosso querido pastor. Pastor Ricardo Chamon, a paz do Senhor Jesus, querido. A paz do Senhor, Elias, a paz do Senhor, pastor Edson, a paz do Senhor a todos, é uma alegria para nós estarmos aqui, uma honra. Amém. Queria só dizer, pastor, que é o pastor mais baixinho que a gente tem na obra, tá? Como? É o pastor mais baixinho que a gente tem na obra. É uma correria lá quando ele vai fazer o culto, né, pastor? Pastor Ian, fique à vontade, a gente vai começar a fazer umas perguntas aqui, conversar um pouco mais com o pastor, né? Bom, agora, Pai Senhor Ricardo Chamon, Pai Senhor mais uma vez Elias Faé, Pai Senhor a todos que estão participando conosco, aqui os ouvintes da Rádio Manaim, também aqueles que estão acompanhando no YouTube. E eu queria falar uma coisa assim interessante com o pastor Ricardo Chamon. Quando eu vim para cá, lá em janeiro, e eu comecei a trabalhar com os irmãos aqui da TV e Rádio Manaim, no meu primeiro Manaim lá, um dos primeiros Manaíns, o Ricardo pregou na sexta-feira aquela mensagem de Ezequias, né, lá a doença de Ezequias lá. E naquele dia a gente conversou um pouco, ficamos amigos, né? Isso. Passamos a conversar, ficamos amigos. O Ricardo Chamon, ele tem uma educação refinada, é uma pessoa de uma educação. Os pais, hoje é o dia das senhoras, né? A mãe educou muito bem o seu filho. O Ricardo, ele é dessa nova geração de pastores, né? Nós temos alguns pastores aqui que eu estou tendo convívio aqui, vindo para cultos aqui na TV Manaim. O Jerônimo, que se tudo der certo, tá tudo
preparado para ele pregar amanhã à noite, o Jerônimo, que é um dos novos, né? O Douglas pregou há pouco tempo, o André Taídes. Isso. Então é uma nova geração que nos dá muita alegria, assim, que eu tenho acompanhado pelas mensagens, né? Pela participação, pela sabedoria em colocar os assuntos. E o Ricardo Chamon pastor Ricardo Chamon é um dos novos. E o Elias Faé comentou aqui que é à frente do Jaburuna. Anfiteatro Jaburuna. Então ele queria começar com essa pergunta, né? O que é estar à frente do Jaburuna? O que acontece lá? Conta pra nós, porque o povo do Brasil não conhece. Quem é daqui conhece mais ou menos. Antes de responder isso, eu quero agradecer aqui e dizer que é tudo gentileza do pastor Edson. Na verdade, o que é verdade é que nós nos tornamos amigos, né? Exatamente. E amigo na obra é isso, não é, o pastor Edson? E Elias, muitas vezes você não tá o dia inteiro, todos os dias, mas no espírito nós estamos juntos, não é? Um orando pelo outro e assim nós vamos vencendo. Exatamente. Ainda fazer uma ressalva que você citou aí alguns nomes de pastores jovens, mas eu não sou do nível desses homens aí não. Jerônimo, Douglas, o André, brincadeiras à parte, mas são servos de Deus e eu tenho certeza. E eu aprendo muito com eles, né? Na verdade, eu aprendo com todos vocês, né? O pastor Edson também e todo mundo. A obra é isso, né? Então, ninguém sabe de tudo e não há ninguém que não tenha nada a aprender, né? E até o mais simples ensina alguma coisa, né? Então, por exemplo, Anfiteatro de Jaburuna, eu e mais um grupo de pastores estamos responsáveis pelos eventos, há um cronograma, não é, Edson, de atividades, reuniões, eventos que acontece, um cronograma anual. E o que acabamos de falar ali, de brincar, mas o que nós fazemos é orar ao Senhor para que a gente não atrapalhe o que o Espírito Santo tem a fazer. Se conseguimos isso, já conseguimos muito. Maravilha. Mas hoje o anfiteatro está contando com um cronograma assim, de atividades mensais, como reuniões de obreiro, reuniões de jovens. Tem algumas atividades bimestrais, trimestrais, são reuniões de professora, reuniões de grupo de intercessão, reuniões com... Tem ceias lá, geral, ou não? São mais reuniões. Nós temos para os voluntários, né, ocasionalmente. Sim. O que nós temos semanalmente são os trabalhos também que nós realizamos do Projeto Aprendiz e o do Orquestra Júnior. Então, é maravilhoso esse projeto. Maravilhoso, porque forma instrumentistas. O Orquestra Júnior é toda segunda-feira e o Projeto Aprendiz todo sábado de manhã. Então tem essa rotina de bênçãos, né? Aliás, fica até um convite aqui, estamos precisando de mais voluntário lá. Se você que estiver nos ouvindo aí tem interesse de ser voluntário lá no Anfiteatro de Jaburuna, pode fazer contato conosco. A capacidade ali, só para saber. Tudo lotado, dá 3.500 pessoas. 3.500 pessoas. Muito bom, né? Porque tem um V ali, né? E tem a parte da arquibancada também, né, pastor? É como um L. Imagina um L. Isso. Um L. Então tem a parte de baixo e tem as arquibancadas que perpassam todo esse L. E agora, Elias, não sei se você reparou, o pastor Edson chegou aqui em Vila Velha agora, mas eu na minha adolescência ia lá, né? O Anfiteatro de Jaburuna tem uma referência aqui, né? Com os irmãos então, mas nós tínhamos o presbitério implementou algumas reformas lá estruturais que melhoraram muito o ambiente, inclusive essa parte do espaço. Foi feita uma reforma acústica lá agora recentemente, então um jateamento de celulose, que antes o som reverberava muito e a acústica ficava um pouquinho ruim. Agora acabou esse problema. E tem uma integração ali com a escola. As pessoas, quando começou a construção da escola, e muitos me perguntaram, Elias, será que vai diminuir a capacidade do anfiteatro? Não, pastor. Não, continua a mesma coisa. E a escola, que é uma grande bênção, né? Uma grande experiência que nós temos vivido aí também. E aí, além disso, o grupo de louvor que ficava lá em cima agora desceu, né? Não sei se vocês puderam estar, vocês com a rotina aqui de rádio, quase não podem ir lá na reunião, né? Já fica o apelo para nós aqui, da nossa parte, para que vocês participem lá conosco, ainda das reuniões. Mas o grupo de louvor agora desceu, então além desses 3.500 lugares, agora tem
vamos dizer assim, um mini auditório para aproximar 100 a 120 pessoas. Então, quando é uma reunião menor, ainda tem um espaço ali suspenso. Uma pergunta, essas reuniões são de alguma área, de alguma região? Essas reuniões são da região de Vila Velha, mas há uma orientação do presbitério, porque há irmãos que... Hoje em dia a região de Vila Velha é dividida em duas regiões, né? Então tem a região Vila Velha Central e a região Vila Velha Litoral. Nós ali, a maioria das reuniões, fazemos para a região Central, que abriga 4 áreas, e da Litoral só a área de Praia da Costa. Por que isso? Porque as áreas de Ponta da Fruta e Terra Vermelha fazem as mesmas reuniões simultâneas nossas, só que no Manaim de Terra Vermelha. Deu pra entender? Ali, Santa Inês, Aribiri vão para o Manaim de... Na maioria das reuniões, sim, eles vão conosco. Também tem ali, outras reuniões menores que eles fazem no anfiteatro de Santa Inês. Santa Inês. Né? Isso. Né? E ali, na realidade, os irmãos que estão nos acompanhando, né? O pastor Ian fez a pergunta para saber o tamanho ali. Olha, ali nós temos o anfiteatro, a escola e a igreja, né, pastor? Isso, a igreja de Jaboruna 1. Jaboruna, com essa reforma ali, a igreja que era na frente, né? Além de ampliar, ela integrou agora ela é interna, né? Isso. A entrada dela é pelo anfiteatro, você passa pela escola, pelo pátio da escola e entra. Ali é Jaboruna 1, a igreja. Do pastor Douglas, mencionado por você. Tá. E tu é Jaboruna 2? Jaboruna 2, que é uns 500 metros dali. 500 metros dali. Aqui tem essa facilidade, essa igreja. Essa abundância, né? As igrejas estão a menos de 1 quilômetro uma da outra, né? Eu queria fazer 2 parênteses aqui daquilo que o Ricardo colocou. Um é sobre o projeto Aprendiz. Eu posso colocar lá por Santa Catarina, o meu estado, e Florianópolis, a minha cidade, que o louvor nas igrejas é depois do projeto Aprendiz. Lá nós temos o pastor Reinaldo França, ele faz um trabalho muito bom o ano todo com as professoras, com os professores de instrumento, e daí no final do ano tem aquela confraternização, as formaturas. Isso funciona. Eu na minha igreja, a igreja da Barra do Aririú, nós tínhamos uns 20 instrumentistas. Os adolescentes que tocavam teclado, bateria, a escaleta. Então o projeto Aprendiz não só para criança, adolescente, mas principalmente para os jovens e para os adultos, né? O projeto Aprendiz, a gente tem muitas pessoas adultas, né, que participam para aprender instrumento. Isso é uma coisa maravilhosa. O louvor é outro depois do projeto Aprendiz. Foi um trabalho muito maravilhoso. Isso é um parênteses que eu queria fazer. O outro parênteses, o Ricardo colocou aqui, né, que o presbitério deu um upgrade ali no som. Na verdade, assim, em todos os nossos manaíns, anfiteatros e nas igrejas, né, o presbitério tem dado uma preocupação geral, assim, tem um produto muito bom, né? Então a gente encontra os manaíns, as igrejas com a questão de som, de acomodações, é tudo um nível muito bom. E mais ainda, se posso dizer, porque estão falando assim, alguns outros pastores somos responsáveis, aí outros pastores por trabalhos, mas nós não podemos esquecer, o melhor desse material todo é o material humano. Com certeza. Porque os voluntários, eles são, assim, pessoas excepcionais, pessoas de obra, com coração na obra do Senhor, né? Então, é lógico que a obra não depende de homem algum, mas eles são parte fundamental ali. Fica nosso abraço, nosso carinho aí pelos voluntários ali do anfiteatro. Mas só essa questão que você mencionou aí, você até citou o Sul, né? Então, do Projeto Aprendiz, é porque isso foi pensado. Antigamente o Projeto Aprendiz aqui em Vila Velha funcionava assim, em cada igreja, um instrumentista, é baterista de determinada igreja. As pessoas vão lá e aprendem. Então, nós unificamos ali, e agora acontece simultaneamente, de 8h30 até as 11 horas da manhã, acontecem 2 turnos de aula de todas as turmas que eles chamam. Quer dizer, cada lugar está acontecendo um instrumento. Em um lugar está acontecendo canto, coral, e o outro lugar está tendo bateria, o outro lugar está tendo teclado, violão e assim por diante, né? E isso, Edson, como você disse, quer dizer,
Porque nós sabemos, a Bíblia diz, o Senhor habita no louvor. E às vezes igrejas periféricas, como a nossa, a minha lá Jaburuna, talvez a que você veio lá do sul, né? Como às vezes nós ficamos não carentes dos instrumentistas, mas de pessoas que toquem alguma diversidade de instrumento. Então esse projeto, especialmente ali no anfiteatro, veio para suprir isso, né? Para formar instrumentistas. E aí, como base disso, porque o Projeto Aprendiz é desde 12 anos, como você falou, tem muitos adultos fazendo. Mas antes tem uma iniciação musical com o Orquestra Júnior. Sim. Que a irmã Janaína faz um trabalho extraordinário junto com o pastor Anderson, não é? E, inclusive, nós agora vamos começar a partir de julho, como já tem o trabalho já vem há algum tempo, né? Ali no anfiteatro, e já tem as crianças intermediários e adolescentes já ensaiaram um número suficiente de louvores. Nós vamos agora visitar as igrejas. Vai ter uma caravana do Orquestra Júnior. Que maravilha. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A Karen, pastor, de Florianópolis, quero mandar abraço a todos, em especial o pastor Edson, que me deu assistência no início da caminhada. Essa é a Karen Magalhães. Karen Magalhães, da Igreja do Jardim Atlântico. Maravilha. Ela, o esposo dela, os filhos, a família dela. Não tem pagamento maior do que esse, hein, Karen? Uma bênção. Amém. Os irmãos aqui participando no chat, só pra gente dar uma passada aqui. A Vanusa Figueiredo, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Também o Alessandro de Oliveira Gomes. A paz do Senhor, que benção as reuniões aí no anfiteatro de Jaburuna. A Maria Lúcia da Fonseca, paz do Senhor Jesus. Nosso querido João Klinge, paz do Senhor Jesus para todos. Também a irmã Maria do Carmo Silva, aguardando receber minha bênção no culto desta noite, amém. A Sandra Teles, sou de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, da igreja de Jardim, Califórnia, pastor Elson, um abraço a todos os queridos. Eu me lembro do pastor, a gente sempre repara, né? Em Castanheiras. Isso mesmo. Castanheiras, lembro do pastor, eu sou ali de Vila Velha 4, do nosso querido pastor Antônio Carlos Figueiredo, pastor Figueiredo, pastor Edson, está lá conosco. E a gente levava os jovens para as reuniões nos domingos, tardes. Como era difícil me ver, né? Eu via o pastor, a gente sempre reparava, porque o pastor ele é alto, né? Eu tenho 1,87, você deve ter mais de 1,94. 1,94, um centímetro mais alto que meu irmão Enoque. Então, ele é bem grande, né? Então, e sempre aquele grandalhão que sentava lá na frente. Isso. Aí é difícil você não ver. O senhor sempre sentava bem na frente. Sentava na frente, cantava juntamente com o grupo. E se fosse na conversão, provavelmente chorando ainda, né? Aí era um negócio. Então, a gente sempre viu o pastor lá, a gente vê aquele irmão que está sempre lá na frente, sentado, sempre. Então, você acaba hoje vendo o pastor, você fala assim, se tornou realmente pastor, porque toda vez que você ia numa reunião, estava lá na frente. Não que quem se sente atrás não tá querendo aprender, mas aquele jovem que tá sempre lá na frente. Então eu levava os jovens, né, professor de jovens ali de Vila Velha 4, levava os jovens e a gente sempre repara os outros jovens, né? E esse aqui não tinha como não reparar, muito grande. Elias, eu queria aproveitar, nós tínhamos muito assunto sobre isso. Mas ele vai voltar outras vezes. Não, só sobre essa primeira parte tinha muito assunto, né? Você viu que ele falou, se for na conversão, estava chorando. Pois é, a gente vai entrar sobre isso na próxima, né, pastor? Isso, mas hoje é o culto das senhoras, e nós conversamos um pouco antes ali. O Ricardo, ele quer falar uma coisa sobre a avó, né? O testemunho da avó, né? Eu falei para ele, não, testemunho da vida, não, eu quero testemunhar da minha avó. Nossas vós são especiais, né? Então, Ricardo, fica à vontade aí. Porque a minha infância, parte dela foi na igreja e a minha avó sempre foi uma serva de Deus. Então, como eu contei o testemunho, a experiência de conversão dela foi muito interessante. Ela tinha uma boutique aqui em Vila Velha e na época não se tinha, só tinha essa boutique, né? Então ela era comunicativa, ela foi aluna de pastor Gedeuti na faculdade. Olha só. Mas era muito religiosa, né? De uma tradição religiosa. E morava ali na prainha, aqui em Vila Velha. Não sei se você sabe onde é que é, né? Mas conhecemos a prainha ali. Todo dia ela falou que passava o padre. E ela subia o convento com ele, né? E um dia ela, olhando ali, tinha um quintal. E ela olhou e viu uma situação na família dela que entristeceu. Alguma coisa acontecendo ali na casa. E ela falou que mesmo daquele jeito, né, naquela religiosidade, ela orou sinceramente a Deus. Então, e ela falou assim, Deus, se o Senhor existe,
eu quero que o Senhor mude essa situação. E ela guardou aquela oração. E no dia seguinte, ela, tudo bem, normalmente, acordou e foi abrir a loja, a boutique. O que é essa obra, né? Como nós precisamos, essa herança que o Senhor nos deu, em que o Senhor fala conosco. Mas ela foi abrir a boutique e disse que chegou uma cliente, que era amiga dela, e ela, inclusive uma irmã aqui nossa, né? Esposa de um pastor. Eu não sabia disso, ela me contava essa história e ela falou que ela chegou na hora e ela falou: fulana, que foi? Brincou com ela, veio me dar dinheiro logo cedo? Aí essa senhora falou assim: não, Agnes, eu não vim comprar hoje não. E ela estava acompanhada de um senhor. Hoje eu vim te falar de outra coisa, termina de abrir a loja. Aí eles entraram, ela apresentou: esse aqui é o pastor Jonas, e ele pernoitou lá em casa. E na entrega do jejum, e ela fazia um parênteses na hora de contar, ela falou assim: eu não sabia nem que era jejum na época. Isso foi um dia depois dela ter orado a Deus, né? Olha só. Então, aí, na entrega do jejum, ele me chamou e falou: olha, quem é uma amiga sua chamada Agnes? Pensa bem, pastor Jonas, que não era daqui. E Agnes não é um nome comum, não é? Olha só. Quem é uma amiga sua chamada Agnes? Ela falou: eu tenho uma amiga. Vamos lá, porque ela pediu uma resposta a Deus. E Deus tem uma obra para fazer na vida dela. Olha só. Que coisa maravilhosa, né? Glória a Jesus, né? Não é por acaso que estamos aqui, né? Isso aí. Não temos... É muito maravilhoso. Glória a Deus. É uma coisa muito maravilhosa. Nós já estamos aqui estourados, né? No tempo. Então, nós vamos encerrar. O pastor Ricardo... Mas eu vou deixar para o Elias Faé fazer aí o encerramento. Amém. A gente queria pedir o pastor, o senhor passar o texto? Texto? A gente... Provérbios 14, versículo 1. Não passando a revelação, vai falar sobre o que? O texto? Não, só pra gente... o texto fala da mulher sábia que edifica e da tola. Então fala das duas mulheres, o que é sabedoria à luz da palavra de Deus, né? Amém. Maravilha. Pastor Edson, um abraço, senhor, e muitas mensagens aqui do senhor de Florianópolis, acabei perdendo aqui, mais uma irmã mandando... abraço, pastor Edson, da irmã de Lourdes, da Igreja do Centro de Florianópolis. Irmã Lourdes. Maravilha. Pastor, agradecendo a presença do senhor aqui mais uma vez. Eu é que agradeço, foi um prazer, uma alegria. Espero não ter atrapalhado muito aí. Maravilha. O que é bom passa rápido, né? Tá rápido. A primeira vez é sempre assim, ele chegou aqui, irmão Elias, tinha alguma pauta, o que a gente vai falar e tal. Eu falei, o que nós perguntarmos, o senhor responde. Faltou tempo. E faltou tempo, tem muita coisa pra gente falar com o senhor. Glória a Jesus. Pastor Ricardo Chamon vai se dirigir então pro estúdio 4 aqui da Central Manaim de Comunicações para o culto daqui a pouco, agora 19h53, daqui a pouco o nosso culto hoje, culto das irmãs, culto das senhoras, mas a bênção, claro, para toda a igreja, todos estão convidados. E nós... Alguma coisa, pastor? Eu só quero me despedir, né? Sim. A todos com a paz do Senhor Jesus, porque eu vou ficar por aqui. O Ricardo vai continuar ali no YouTube. Então, a paz do Senhor a todo o Ricardo, Faé e a todos os irmãos que estão acompanhando, todos aqueles que estão acompanhando, que o Senhor abençoe a todos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Igualmente, a paz do Senhor, Elias, a paz do Senhor, Edson, e a todos os queridos irmãos, a paz do Senhor, um forte abraço. E acompanhe o culto, vai começar agora, né? Daqui a pouco, daqui a 7 minutos, nós estaremos dando início ao culto desta noite. E lembrando que logo após o culto nós teremos hoje a 3ª edição. Pode ir, pastor? O pastor está perguntando se pode ficar à vontade. Teremos a 3ª edição do Manaim News. Segunda, terça, quarta e quinta-feira agora o Manaim News. Todos esses dias que eu disse, segunda até quinta-feira, logo após o nosso culto. E nós queremos nos despedir de todos, queridos, amados, amigos e irmãos no Brasil e no exterior com a paz do Senhor Jesus.